Rubens Sombra. Galera, o Rubens Universal, a alma dele foi dividida em duas partes, pelo Kuruno, né? Uma parte foi o Rubens Luiz, e a outra parte é esse aqui, o Sombra. Então o Sombra é a reencarnação. O Sombra, ele sempre foi um escravo, né? Desde criança. E eu tirei a inspiração para o lugar que ele vive do Egito, do Antigo Egito, das pirâmides do Egito, do deserto. Todo aquele ambiente eu tirei dali, a ideia de ele ser um escravo. Toda a infância dele, ele era escravo, ele passou a vida sentindo medo, ódio e tristeza. Ele tinha medo porque ele apanhava todo dia, né? O pai dele morreu antes dele nascer e ele viu a mãe dele morrendo. Ele tinha raiva dos caras que batiam nele, que torturavam ele para ele trabalhar. E tristeza, né, de levar aquela vida. Era o semblante do personagem, o tempo todo era só isso que você via no rosto dele. Tristeza, medo e raiva. Até que chegou um ponto que ele não aguentou mais, ele quebrou, né? Foi um pouco depois da mãe dele falecer. E aí ele despertou a força da vontade. No caso da força da vontade, as habilidades que estavam dentro dele, elas se externalizaram, os poderes. Quando o Sombra despertou a força da vontade, que ele liberou os poderes, ele subjugou todas as pessoas do planeta dele. Ou seja, os líderes, reis, soldados, ele matou e devorou a alma. Ele se alimentou da alma dessas pessoas para se fortalecer. E os escravos do planeta, ele assumiu para si esses escravos, ele se tornou dono desses escravos, ou seja, amigos, pessoas que ele até conhecia, mas ele não se importou, né? E então o Sombra, logo após esses eventos, ele conseguiu a nave espacial para ele, uma nave gigantesca, no formato de uma águia, e ele fica nessa nave, ela fica realmente fora do planeta ou ali pelo céu, que ele fica ali de cima observando os escravos, mantendo a ordem, e ele também se fez clones dele mesmo, ele fez um monte de clones de si mesmo, mas os clones do Sombra são todos inferiores a ele, tanto na aparência quanto em poder, todos são semelhantes a ele, mas são mais feios, mais burros e mais fracos. Esses clones só servem para controlar mesmo os escravos. E o Sombra, ele vive assim, galera. Embora ele tenha um Kuruno dentro dele, o demônio, ele nunca chega a descobrir realmente que ele tem um Kuruno, porque o Kuruno só aparece quando o Sombra fica inconsciente, quando ele é derrotado, ele toma uma surra, desmaia. Mas isso nunca acontece porque o Sombra só fica na nave dele. Ele fica na nave espacial e da nave ele vai para o planeta dele, para se alimentar dos escravos. Então ele vive disso. Ele só fica na nave dele que tem conforto, tem cama, tem televisão, academia, tem tudo. E ele só sai da nave mesmo pra ver seus escravos ali embaixo, né? Se alimentar deles. Então, o Sombra, por isso, ele nunca chegou a conhecer o Kuruno nunca despertou nele. E esse é o Sombra, o personagem. Ele é um vilão, um ditador. Ele controla os escravos dele na base do medo. O planeta dele é muito sombrio. As pessoas são infelizes, escravizadas, os soldados são cruéis. E ele é sádico. Ele vai no planeta dele para torturar os escravos, para brincar com eles e devorar, né, a alma deles. E o planeta dele tem vários cartazes de ditadura com ordens, tipo, cartazes de propaganda, como se ele fosse uma pessoa, tipo, controlando, sabe, todo mundo ali da sociedade dele. Esse é o Sombra.